Na medida em que o Estado social, garantidor, provedor e de assistência, assim como o Estado que promove proteção aos vulneráveis, ao trabalhador, que garante uma previdência digna, uma educação adequada, uma saúde básica, enfim, o Estado que assim atua é chamado de Estado social, que é o objetivo de toda democracia social construir um Estado nestes moldes. Na medida em que o Estado vai perdendo essas possibilidades e já não mais concede direitos trabalhistas, direitos previdenciários, não consegue mais estabelecer uma educação adequada, mínima e de qualidade, saúde. Quando o Estado perde todas esses deveres que lhe são atribuídos pela Constituição, surge aí a figura do Estado social mínimo. E evidentemente que um Estado social mínimo, ele projeta como seu paralelo um Estado policial máximo. É claro, é uma consequência, porque esse contingente marginalizado, excluído, desajustado, produzido por um Estado social mínimo, o que fazer com ele? Exterminá-los, prendê-los, daí a existência de um Estado policial máximo, que é o desenho que se apresenta em termos do nosso Estado atual, em tempos sombrios, com as práticas de extermínio, de aprisionamento e de investidas seguidas contra os vulneráveis. Diante desse preâmbulo, é bom lembrar que no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, o governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei que cria, no seu artigo 2º, uma espécie de legítima defesa antecipada ou presumida, que concede excludente de ilicitude ou que concede justificante aos atores do poder de polícia que estiverem atuando no chamado GLO, nas operações de garantia da lei e da ordem. Essa legítima defesa presumida vai decorrer da própria análise desse agente policial, seja ele civil, militar, enfim, no decorrer da operação. Caberá a ele, então, portanto, agir e ficará assim amparado, tendo em vista que os fatos ali contribuíram para formar nele uma presunção antecipada de uma agressão qualquer. Evidentemente que isso é uma das práticas de um direito penal máximo, que é decorrente também de um direito penal do inimigo. E o direito penal do inimigo ele é seletivo, separa quem será ou não atingido. É claro que essa intolerância, é claro que essa tolerância zero será destinada aos pobres dos bairros mais humildes, que eventualmente tentarem qualquer manifestação contra os atos abusivos do soberano. Também serão práticas canalizadas aos negros, aos pretos, que são facilmente identificados em via pública por se lhes dar um rótulo prévio de criminalidade, segundo a ótica desse atual governo.
E claro também, para completar a trilogia do P, aos petistas. Pobres, pretos e petistas serão alvo desta legítima defesa presumida ou antecipada. Serão eles os alvos de um direito penal da lei da ordem, que não tem compromisso com a justiça, tem compromisso em estabelecer a ordem, que é uma decorrência de um direito penal do inimigo e numa outra vertente correspondente também ao lawfare, ao Estado que persegue mediante o seu aparelho jurídico. Ora, é claro que esse tipo de prática não será atribuído, não será canalizado para os filhos do presidente, que andam armados ostensivamente. Não serão atribuídos aos seus laranjas. E o que é mais grave, não será atribuído às suas milícias, as milícias que atuam sob a omissão do atual governo, fazendo vítimas, explorando e extorquindo. Essas pessoas não serão alvos de um tiro, de um disparo sequer. Os disparos, os tiros, nós sabemos perfeitamente para quem serão canalizados. Eles já estão selecionados. Essa é a atual ordem de um direito penal que aí está. Esse direito penal que, seguramente, em tempos mais democráticos e menos sombrios, será reestudado em termos de configuração do crime e da pena. A partir dessas lições sombrias, a partir desse buraco civilizatório no qual o país se encontra, num futuro breve, democrático, esse direito penal deve ser estudado. Não à custa de boa parte dos seus operadores, dos fiscais da lei, que estão todos desaparecidos. Estão fazendo vistas grossas às barbaridades do poder punitivo. É um direito penal que tem que ser estudado não a partir do crime, atribuindo-se-lhe uma pena como consequência. É um direito penal que deve ser estudado a partir da pena. E respondendo-se previamente duas perguntas. O que é a pena? E para que serve a pena? Superadas essas indagações, aí sim se terá condição de estabelecer o crime dentro desse paralelismo ou desta equidade ou proporcionalidade, como queiram. Ou seja, na medida em que se entende a pena, se pode, a partir dela, construir o crime e não escolher o crime para buscar uma pena qualquer. Aliás, para as práticas do poder punitivo atual, isso pouco importa. Pouco importa a pena e muito menos o crime. O que importa é quem está escolhido para receber a atuação penal. Porque se quem foi escolhido é amigo, que se lhe conceda desculpa. Ou seja, para o amigo, nada. E para o inimigo, a lei. A lei que está sendo feita de encomenda para eles.